Que a graça do Senhor esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza e nós daremos continuidade ao nosso projeto de Escola Bíblica Dominical da Associação dos Teólogos de Fronteira. E esse trimestre nós estamos falando sobre Deus e seus filhos no livro de Gênesis. Hoje estudaremos sobre Deus e Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7 diz: O Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Nós estamos utilizando um material preparado exclusivamente para a Escola Bíblica Dominical da Associação. Você que está participando conosco tem a oportunidade de estudar em sua casa, junto com seus amigos, junto com a sua pequena comunidade, todas as nossas lições, cuja revista em PDF é enviada a vocês. Tome parte neste projeto. Vamos falar sobre Caim. Na introdução nós lemos: Caim foi o primeiro fratricida da humanidade, tomado por inveja, indignação, malignidade. Ele deu fim à existência terrena de seu irmão Abel. E ele deu origem a uma geração de homicidas. Um de seus descendentes, Lameque, além de praticar a bigamia, também cometeu um assassinato banal contra um jovem que apenas esbarrou nele. Estamos na introdução. Você assistiu na aula anterior sobre Abel, o início dessa história. Adão tinha 2 filhos, Abel e Caim. A tradição antiga dos rabinos levanta a hipótese de que ambos fossem gêmeos. Isso não dá para ser comprovado pelas escrituras, mas é uma possibilidade. Caim, tomado de inveja, diz o apóstolo João, porque ele era do maligno, matou a Abel. Vimos na aula anterior que o sangue de Abel ele foi derramado possivelmente com os seus sacrifícios. Comparado com o sangue de Jesus, o sangue de Abel era intercessor. E este será o tema da nossa aula de hoje. Você verá como que o sangue de Abel propiciou para Caim uma nova oportunidade. Apesar da sua história estar manchada com a morte de Abel, somos surpreendidos com a maneira como Deus tratou daquele pecado e lhe abriu uma grande oportunidade de redenção graças à intercessão do sangue de Abel, a qual, depois de morto, clamou a Deus por seu irmão. Surpreenda-se nas próximas partes deste estudo com a eficácia da oração feita por um justo sobre a vida de uma pessoa totalmente indigna do favor divino. Que a graça de Cristo esteja contigo. Nós vamos falar sobre a identidade de Caim. Sobre a identidade de Caim, nós escrevemos: Caim significa aquisição ou lança. Está ligado diretamente à ideia de alguém que reivindica seus direitos e está disposto a partir para a agressão se julgar necessário. Foi o primogênito de Adão e recebeu de Eva um poema de louvor ao nascer. Alcancei do Senhor um homem. Mãe alguma imagina um futuro ruim para o pequeno bebê que lhe abre as entranhas. Havia uma promessa de redenção e provavelmente Eva pensou que o seu pequeno Caim pudesse dar cumprimento à profecia messiânica. Os primogênitos, eles eram abençoados com 2/3 das heranças e ficavam como legítimos herdeiros das promessas e bênção de seus pais. Mas a Bíblia nos espanta ao mostrar que os primogênitos
costumam desprezar a sua primogenitura. Caim é uma palavra que em hebraico vem de Hayan. A ideia é de aquisição ou de lança. Os dois sentidos dão a impressão de uma pessoa que reivindica os seus direitos e o toma à força, que se julga donatário de todas as coisas. Se o seu direito não lhe for garantido na passividade, na legalidade, ele pode partir para a brutalidade. Quero que você pense comigo. Abel e Caim eram irmãos. Caim era o primogênito. Abel veio depois. Os dois apresentam ofertas ao Senhor. O direito de ser recebido por Deus pertence a Caim. Ele é o primogênito. Mesmo sendo o primogênito, Deus não atenta para as suas ofertas. Deus atenta para as ofertas de Abel. Aonde que está o direito de primogenitura de Caim? Deus não está reconhecendo. Porque primogênito, pela ótica das Escrituras, não é necessariamente o que nasce primeiro, e sim aquele que crê nas promessas de Deus. Este é o primogênito. Deus não via a primogenitura de Caim com bons olhos. Muito pelo contrário, havia sempre uma rejeição, porque Caim, diz o apóstolo João, era do maligno e já perseguia Abel. A perseguição de Caim por Abel não era algo fortuito, eventual, de vez em quando. Era uma marca, era uma constante. A Bíblia diz, inclusive, que ele chamou Abel para o campo e lá se levantou contra ele e o matou. Podemos pensar, inclusive, em requintes de crueldade na morte de Abel. Podemos pensar que Caim tenha morto Abel e queimado o seu corpo, misturando-o com os seus sacrifícios. Podemos pensar, inclusive, na evolução desse pecado, porque mais tarde surgiu uma série de religiões onde as pessoas eram sacrificadas, seu sangue era derramado e o seu corpo era queimado. A Bíblia fala inclusive de alguns israelitas que faziam seus filhos passar pelo fogo. Este tipo de pecado é hediondo. Este sacrifício humano com a intenção de aplacar a ira dos deuses ou de alcançar algum favor é desconsiderado pelas Escrituras como sendo algo puro, podendo ter a sua origem justamente em Caim, que fez isto. O seu nome significa aquisição, aquele homem que vai reivindicando os seus direitos, mas também significa lança, dando a entender que ele está armado. A reivindicação dele pode ir até as últimas consequências. Nesse ponto eu quero falar com você o seguinte: você quer ser um primogênito de Deus? Quer ser aceito na sua adoração? Então, não fique reivindicando direitos. Por quê? A reivindicação de direitos é como se você colocasse Deus contra a parede. Isto não vai acontecer. Deus não pode ser colocado contra a parede. A reivindicação de Caim recebeu a seguinte orientação de Deus: por que descaiu teu semblante, Caim? Se você fizer certo, também vou te aceitar. Se você não está sendo aceito, é porque não está fazendo certo. Não adianta ficar reivindicando direitos se a prática da justiça não é uma constante na sua vida. A Bíblia diz que as bênçãos, elas te alcançarão. Deus tem prazer em te abençoar, mas Deus não pode endossar uma vida injusta. Não pode endossar uma prática pecaminosa. Deus é puro de olhos. De longe Ele observa, para dar a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Há momentos em que a tentação ela é forte,
Disse Deus para Caim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, e cumpre a ti dominá-lo. A tentação é forte. Você pode ser seduzido. Adão foi seduzido. Eva foi seduzida. Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada. O mesmo diabo que seduziu Eva, que oportunizou a queda, está de volta agora, fazendo o mesmo com Caim, aliciando Caim. E não somente Caim, todas as pessoas que se orgulham do seu bom nascimento, que se orgulham do seu patrimônio, que se orgulham do seu direito. O diabo está por perto. Muitas vezes é ele quem fica soprando: você tem direito, reivindica, não abra mão, vá até as últimas consequências. Sabe que a Bíblia, em um Novo Testamento, a nossa escola bíblica dominical, ela tem uma função de explanar as Escrituras. Nós temos alguns outros cursos que são teológicos, o aprofundamento e a abordagem é outra. A nossa intenção é permanecer dentro das Escrituras. O Novo Testamento, disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Escuta, é um agravo, sabe? É uma vergonha que existam demandas entre vocês. Sabe que vocês deveriam sofrer o prejuízo? Seria muito melhor que você arcasse com o prejuízo ao invés de sustentar uma arenga, uma contenda. Exatamente. A ira vai brotando do nosso coração quando a gente percebe que alguns dos nossos direitos eles não estão sendo observados. Por que não está sendo observado? O que é que está acontecendo? Seja qual for o direito que te assiste, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que está acontecendo? Quem é que está burlando o teu direito? Você vai reivindicar? Vai até que consequências? Vai se armar? Vai pegar uma lança? Vai pegar uma arma? Vai levar todo mundo para a justiça? Vai processar o mundo inteiro? Não é que eu sou a favor da injustiça. Afinal de contas, os magistrados são ministros de Deus estabelecidos para balancear o direito e a justiça. Mas isso não deve produzir raiz de amargura em nosso coração. Não devemos dar ocasião ao diabo para que ele nos instrumentalize para a sua vontade, para as suas obras, nos levando a tomar decisões, atitudes que são totalmente contrárias à nossa fé e à nossa piedade. Observe se o seu direito está sendo subtraído. De que maneira você vai reivindicar? Melhor, de que maneira você vai proteger? Por meio da lei, da justiça e do processo? Que não seja com raiz de amargura, que não seja com animosidade ou com violência, que seja de maneira processual. Veja, Deus veio até Caim e disse que se ele procedesse de maneira correta, o seu direito lhe seria assistido, garantido, a sua primogenitura não seria ignorada. Mas o que aconteceu? Caim, diz o apóstolo João, era do maligno, não deu ouvidos à advertência de Deus, e isso lhe deu uma identidade e uma identidade perversa. Bom, a gente também assistiu aqui na aula anterior que quando uma mãe, um pai, dava o nome a um filho, tanto estava prenunciando o seu destino, uma profecia, quanto estava lhe imprimindo também uma missão. Eu quero que você imagine Eva de posse da promessa de que uma das suas sementes esmagaria a cabeça de Satanás. Quando Caim lhe abriu a madre, ela pode ter olhado para ele como sendo justamente esta semente. Acreditamos que a mãe, tomada pela natureza materna, olha para o seu filho e profetiza coisas boas para ele.
ela não imaginava que o seu filho, recebendo o nome de Caim, aquisição, viesse a se tornar assassino de Abel, seu outro filho. Mãe alguma, tomada de uma natureza materna, deseja mal ao seu filho. Mas o que aconteceu? Aconteceu que com o crescimento, com o amadurecimento, a índole de Caim foi se manifestando. Isso significa que não adiantam profecias por palavras. Profetizar faz parte, mas correr atrás da promessa também faz parte. A mera profecia professada por si só carece de aperfeiçoamento pela prática da justiça. Se você tem promessas de Deus, lute por elas com as armas da justiça. Diz o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, que a arma da nossa milícia não pode ser carnal, e sim espiritual. Assim ela será poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Tem promessa de Deus? Lute legitimamente. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: nenhum atleta pode ser coroado se ele não lutar legitimamente. Existem regras no jogo. Não dá para trapacear. Não dá para agir com malandragem. Com Deus, você deve primar pela justiça. O que é justo, o que não é justo, não é justo. E é por isso que no último livro das Escrituras, o Apocalipse, está escrito: quem é justo, faça a justiça. Quem é santo, seja santo, porque aquele que é injusto continuará fazendo injustiça, e o que é sujo continuará espalhando imundícia. Tem promessa de Deus? Lute legitimamente, batalhe em oração, sustente a sua fé e a sua piedade. Deus não vai burlar o teu direito, muito pelo contrário, vai garanti-lo e aumentá-lo para a sua vida. O que nos leva agora a falar sobre a índole de Caim. Por que ele não conseguiu sustentar o seu direito de primogenitura? O que é que existe dentro do homem que o impele a praticar injustiças, obras perniciosas, perversas e a estabelecer um padrão de malignidade no meio social? Todo mundo perde com a injustiça, começando por aquele que pratica a injustiça até alcançar a pessoa que está nascendo agora. Vamos falar sobre a índole de Caim? Falemos agora sobre a índole de Caim. Caim era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 12. Esta é a nota biográfica que o apóstolo João aponta para a índole de Caim. O diabo, que desde o início causou a queda de Eva e Adão, não se distanciou do gênero humano. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o versículo 8, nós lemos que ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E isso deve preocupar a cada filho de Deus. Caim não foi sempre do maligno. Houve um momento em que o seu coração foi tomado de inveja e de ira, o que lhe tornou infraticida. A Bíblia diz que Caim foi lavrador da terra, e aconteceu, ao cabo de dias, que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis, capítulo 4, versículo 2 e 3. Ele possuía uma consciência religiosa e sabia que devia agradar a Deus. No entanto, para Caim e para sua oferta, o Senhor não atentou. Ao ser rejeitado, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. A índole de Caim, ela veio sendo forjada ao longo da sua existência. Nasceu pecador, porque era filho de Adão e Eva.
tinha um irmão, mas o irmão não era o seu competidor, era seu irmão. Ora, em algum momento, o maligno se apossou dele, ou se aproximou dele. E é por isso que a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor. Em que momento que ele se apossou de Caim? E as Escrituras dizem, é porque as suas obras começaram a ser injustas. Há um problema, meu amigo, irmão e irmã, estudante da escola bíblica dominical. O problema é de índole. Quem eu sou na essência, ou quem eu sou por dentro. Tanto vem pela sua formação, como vem pelas suas decisões, suas escolhas. Seja qual fosse a índole de Caim, Deus o responsabilizou dizendo: o pecado jaz à porta e sobre ti será o teu desejo, cabe a você dominá-lo. O ataque do diabo é do lado de fora, mas a índole está do lado de dentro. É como se o diabo jogasse apenas água numa semente que está no coração. A semente vai germinar, a semente vai brotar. Os pensamentos perversos, malignos, podem tomar conta do teu coração. O Senhor Jesus, uma vez, ele recebeu um ato de bondade de uma mulher. Você lembra aquela pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus? Haviam pessoas entre os discípulos de Cristo que tinham um coração pervertido e arrazoavam mal no seu coração. Cristo então perguntou: por que arrazoais mal no vosso coração e perturbais esta mulher? O autor aos Hebreus fala que nós devemos tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote, porque isto contamina o homem. Nós estamos contaminados pela presença do pecado. É algo programado no nosso DNA, em nossa genética. Programado, mas ele depende de acionar o botão, acionar o dispositivo. Se você alimentar a sua malignidade, você será perverso. Se você alimentar a sua benignidade, você será bondoso. Um misto de bem e de mal. Com a presença do Espírito Santo, a luta fica melhor. Porque ele vai fazer do lado de dentro aquilo que o diabo faz do lado de fora. O diabo sussurra do lado de fora, mas o Espírito Santo está derramado em nossos corações. E ele faz do lado de dentro, alimentando a bondade de Deus pela sua palavra, pelo Evangelho. Deus vai semear boa semente em você. Todos os dias Deus vai colocar a palavra dele dentro de você. Logo pela manhã, assim que você acordar, Deus vai falar com você. Durante todo o dia, Deus falará com você. Ele estará semeando e o Espírito Santo regando, alimentando, para que a boa semente de Deus brote. Mas o perverso, o maligno, está do lado de fora. E do lado de fora fica sussurrando para você não ter bons pensamentos, nem bons sentimentos, nem boa intenção e nem boas obras. Isto acabou com a vida de Caim e o levou a pecar. Vamos pensar um pouco sobre o pecado de Caim. A inveja tomou conta de Caim, até que um dia se levantou contra Abel e o matou. Vamos falar sobre o pecado de Caim agora? Vamos falar sobre o pecado de Caim. A inveja tomou conta de Caim, até que um dia se levantou contra Abel e o matou. Não existe um pecado isolado. Sempre há um encadeamento de fatores que levam o pecador a expressar o seu pecado. Leia Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz que cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado,
gera a morte. Ele matou Abel, provavelmente de maneira hedionda, misturando o sangue de Abel com os sacrifícios de cordeiro que ele sempre oferecia. É inclusive possível que ele tenha oferecido Abel em holocausto, queimando-o sobre o altar, assim como faziam os povos antigos. Deus havia dito a Caim que se ele fizesse o bem, certamente seria aceito. E se não fizesse o bem, o pecado estava deitado à porta, desejando saltar sobre ele. Caberia a Caim dominá-lo. Preste bem atenção. O pecado ele nunca é isolado. Existem fatores que proporcionam ao pecado o meio ambiente, o locus onde ele vai acontecer. O pecado não é um fator isolado, ele é um encadeamento de fatores. Dá para você perceber que ele está se aproximando, que está para acontecer. Existem sinais, existem indícios. Deus já havia dito para Caim: domina o teu mal. Sabe que nós que usamos o hinário pentecostal, temos um hino que diz assim: tentado, não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será recusar. Domina o pecado, procura agradar a Deus, a quem deve no corpo exaltar. Você deve conhecer esse louvor, é o 75 da nossa harpa cristã. Preste atenção. O pecado não precisa vencer você, mas ele vai te assediar. Ele vai atacar o homem mau que existe em você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou: eu bem sei que na carne não existe bem algum. Aliás, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Existe uma natureza do pecado em você, no homem. Como que você vai fazer para não ceder ao pecado? Você vai resistir, vai evitá-lo. Esse nosso hino ainda diz: evita o pecado, procura agradar a Deus, procura agradar a Deus. Bom, o Caim não conseguiu. A inveja tomou conta, a violência tomou conta, ele ficou todo revoltado. Numa das suas discussões ou premeditação, matou a Abel e o tempo passou. Pode ter queimado o corpo de seu irmão, o fato é que o sangue de Abel foi derramado. O tempo passou. Cadê Abel? Quem dá notícia? Por onde anda? Foi viajar? A terra já era povoada no tempo de Abel e Caim. Isso nós vamos ver ainda nesta lição. Abel e Caim, eles são expoentes da história bíblica, mas Adão e Eva já tinham outros filhos e a terra já estava povoada. Havia uma terra chamada terra de Havilá. Outra terra era a terra de Ofir. Outra terra era a terra de Nod. Esses aí eram filhos de Adão. Acontece que a Bíblia dá destaque para o primeiro homicídio, os primeiros homens que começaram a criar o estilo de sociedade que nós temos hoje. Vamos observar. Caim matou Abel. O tempo foi passando. Onde Abel está? Foi viajar? Está andando pelo mundo? Que notícia que se dá? Não aparece mais, até que Deus vem conversar com Caim. E por que Deus veio? Deus veio para trazer redenção. Preste atenção nesse negócio que é absurdo. Deus veio para redimir Caim. Mas ele não é um fascínora? Ele não é um assassino, um homicida? Ele não merecia ser tratado em pé de igualdade e até pior do que o que ele fez com Abel? Porque ele cortou o fio de vida de Abel, acabou a semente dos piedosos. Depois da morte de Abel, não há ninguém para invocar o Senhor.
ninguém para fazer a justiça, ninguém para promover a paz e o bem. Abel era justo, é o primeiro homem que teve fé. Por que Deus tratou Caim de uma maneira benevolente e redentora? Expliquei para você na aula anterior sobre Abel. É porque Abel não poderia passar a ser injusto depois de morto. Continuou mantendo a sua justiça. O sangue de Abel intercedia por Caim e Deus recebeu a intercessão de Abel e por isso veio conversar com Caim. Por isso veio interpelar Caim para levá-lo ao arrependimento. Mas não conseguiu. Nós vamos ver aqui no próximo bloco que Deus interpola, conversa, mas Caim continua com a índole pervertida. Isso nos mostra o quê? Que a redenção do homem está para muito além da sua possibilidade de arrependimento natural. Se Deus não agir com graça, misericórdia e benevolência para conosco, jamais seremos salvos. Mas esta graça, esta benevolência e esta misericórdia não é por si só. Ela é causada pela intercessão de Jesus, o nosso Senhor. Diz o autor aos Hebreus: o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Ele foi derramado para interceder pelos pecadores. Vamos acompanhar isso no próximo bloco desta nossa aula de Escola Bíblica Dominical, Deus e seus filhos, no livro de Gênesis. Até que ponto Deus está disposto a ir para conceder ao homem uma nova oportunidade de vida, de redenção? O Senhor Jesus, em um Novo Testamento, ele fala que nós não podemos tornar mal por mal. Se o inimigo tiver fome, temos que dar-lhe comida. Se tiver sede, temos que dar-lhe o que beber. Porque fazendo isso, somos filhos de Deus. Por isso, não se espante com aquilo que eu vou falar com vocês agora sobre o tratamento que Deus deu para Caim. Porque o diabo do lado de fora aliciou Caim para matar Abel. E Deus já mostrou-se misericordioso lá no Éden, quando, ao invés de destruir Adão e Eva, lhes fez promessa e lhes deu inclusive uma vestimenta de pele de animal para substituir aquela vestimenta que eles estavam utilizando de folhas de figueira. Ora, Deus é naturalmente misericordioso e redentor. Agora vamos ver como que ele atuou no caso de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 10, Deus pergunta: o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Algum tempo se passou, e Deus veio inquirir de Caim sobre o sangue de Abel. A princípio, ele negou ter ciência sobre o paradeiro de Abel, mas não houve como escapar, porque o sangue de Abel clamava a Deus, e Deus tudo ouve. De maneira impressionante, Caim não demonstrou arrependimento por ter se tornado um assassino. Ele ainda argumentou com Deus dizendo: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Deus interpolando Caim, porque o apóstolo Paulo, lembre-se, Escola Bíblica Dominical, estamos aqui andando pelas Escrituras. Preferimos sempre citar as Escrituras para contextualizar o que estamos ensinando aqui. O apóstolo Paulo fala que, segundo a bondade de Deus, ou que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, mesmo que o nosso coração seja todo tomado de uma impiedade. Paulo diz aos Romanos
que nós vamos entesourando ira para o dia do juízo, quando a gente se mantém empedernido no pecado. Como reverte uma situação dessa? A bondade de Deus nos levará ao arrependimento. Deus será clemente, mas é uma clemência causada por sua graça. Deus vai nos agraciar. E por quê? Porque há um intercessor, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é que intercede por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala: ele morreu pelos inimigos. O seu sacrifício é pelo inimigo. Aqui, o inimigo da vez é Caim. O sangue de Abel está intercedendo por Caim. Deus poderia fulminar Caim, mas nós sabemos que Abel era um homem justo. Não dá para imaginá-lo lá no Sheol, que é assim que os hebreus chamam a sepultura, o mundo dos mortos. Não dá para imaginar Caim clamando para que Deus matasse, imaginar Abel clamando para que Deus matasse Caim. Não dá para imaginar isso. Muito pelo contrário. Lucas capítulo 16 mostra que um homem ímpio, um rico, intercedia pelos seus irmãos. Agora você imagina, se um ímpio intercede pelos seus irmãos para que eles vivam, quanto mais Abel intercedia por Caim. Deus não podia ignorar o sangue de Abel e a sua intercessão, e por isso veio até Caim. Na hora que ele interpelou Caim, ao invés de Caim se mostrar arrependido, o que fez aquele homem? Falou: o Senhor está me lançando da face da terra, eu vou andar perambulando de um lado para o outro agora, fugindo do Senhor, e a minha morte vai acontecer. Alguém vai me encontrar e vai se vingar. Mas Deus surpreendeu a Caim, porque o sangue de Abel, o justo, intercedia por seu irmão, como nos ensina Hebreus capítulo 12, versículo 14. Por essa razão, pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não o ferisse qualquer que o achasse. Olha que coisa impressionante. O homem viveu a vida inteira uma vida errada. Em nenhum momento Deus endossou a sua má índole, rejeitou seus sacrifícios, tentou convertê-lo antes que ele cometesse o assassinato, e depois que ele cometeu o assassinato, ainda veio a ele e colocou um sinal de proteção para que qualquer pessoa que o encontrasse nunca o matasse, sabendo que o próprio Deus seria o vingador do sangue de Caim caso alguém o matasse. Ninguém queria esta maldição sobre si. Deus, o vingador de sangue de um homem como Caim. Dá para entender o amor de Deus? Dá para entender a clemência de Deus, a sua paciência, a sua bondade? É ela que nos leva ao arrependimento. E nesse momento eu quero falar com você que está passando por uma grave crise de consciência, que já cometeu coisas das quais você se envergonha, das quais você não quer se lembrar porque te entristece. Preste atenção nesta palavra. Deus está interessado na sua redenção. Deus está interessado no seu recomeço, em reorganizar a tua existência, trazer você de volta à lucidez, à paz, ao caminho da justiça. Deus não quer abrir mão da tua salvação, da tua redenção. Há alguém que intercede por você, até mesmo com gemidos inexprimíveis. O sangue de Jesus é intercessor, desde o momento em que ele desceu na cruz do Calvário até o momento presente. Seu sangue está vivo, clamando diante do Senhor. E o clamor de Cristo é pela redenção dos pecadores. Lembre-se, na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Imitando Jesus, Estevão, que estava sendo apedrejado pelos inimigos, também falou: Senhor, não lhes impute este pecado. A índole de um cristão é a índole do Espírito Santo. A índole do cristão é a índole de Jesus Cristo. E a nossa índole não é pela morte dos homens.
por sua destruição. A nossa índole é pela salvação, pela redenção, pelo perdão. Deus está abrindo uma porta de arrependimento para você, uma porta de redenção. Se você está assistindo esse vídeo pacientemente e acompanhando essa série de aulas que nós estamos colocando aqui gratuitamente para você na internet, não é por acaso, é porque o teu coração está sendo levado a isto. Eu imagino quantas pessoas que em algum presídio, alguma cela de cadeia, alguma situação horrível está assistindo essa aula agora. E Deus está falando com você que há uma nova história pronta para ser escrita diante dos seus olhos. O sangue de Jesus intercede por você. Sob a proteção daquele sinal, saiu Caim de diante da face do Senhor. Ele saiu blindado para não ser morto por ninguém. Sinalizado. O sinal era evidente, porque Deus coloca sinais evidentes de que você está recebendo uma nova oportunidade, uma nova vida. Exteriormente, se nota que Deus está trabalhando redentoramente. Sob a proteção daquele sinal, saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Conclusão: ele não se tornou um vagabundo ou fugitivo, como ele disse que ia. Ele profetizou para ele mesmo: de agora em diante serei um vagabundo, um errante, um fugitivo. Porque quando nós estamos tomados de uma má consciência, não conseguimos enxergar Deus com bons olhos. Infelizmente, temos um olhar muito deturpado sobre de quem Deus é. E profetizamos coisas ruins para nós. Falamos palavras perniciosas e planejamos uma vida de fuga. Deus não quer você em fuga dele. Muito pelo contrário, quer que você se aproxime. E olha, Caim não se tornou nem fugitivo, nem vagabundo, nem errante. Ele foi habitar na terra dos querubins. Habitou em Nod, a terra dos querubins. Sabia disto? Você sabia que quando Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim, havia uma terra do lado oriental do jardim chamada Nod, e ali era a terra dos querubins? E Deus tornou aqueles querubins guardiães da entrada do jardim do Éden? Se Deus quisesse o mal de Caim e o seu fim, não lhe permitiria entrar na terra dos querubins, ou os querubins não o deixariam entrar ali. Mas ele foi, habitou na terra de Nod, e não somente isso, construiu uma cidade. Além de arquiteto, ele deixou a agricultura, tá bem? Tornou-se engenheiro, porque para construir uma cidade tem que ser engenheiro, arquiteto e patriarca de uma grande família. A descendência de Caim não foi cortada, foi mantida. Esta é a benevolência da graça de Deus. A Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se corrija, quer que ele volte à razão. Deus está interessado na redenção de toda a humanidade, até mesmo que venha da índole e da família de Caim. É certo que os filhos de Caim deram origem ao sistema de transporte e habitação da antiguidade, além de se tornarem comerciantes e importantes empresários da metalurgia, fabricando armas e muitos utensílios de ferro. Não estou dizendo que se tornou uma linhagem piedosa, justa. Só estou dizendo que a benevolência de Deus deu a Caim uma nova oportunidade e aos seus descendentes também. O que o homem vai fazer com a sua nova chance, com a sua nova vida, com a sua nova oportunidade, é algo que deve ser pensado. Deus não pode negar a si mesmo. Abriu a porta? Aproveite. Essa é a nossa escola bíblica dominical. Eu sou o professor Rogério de Souza e é uma alegria estar aqui apresentando a você
conteúdos da Escritura Sagrada. A cidade de Caim recebeu o nome de seu filho, Enoque, e tornou-se casa de diversões, com teatro, música e certamente muito parecida com as cidades de hoje, onde as sociedades pouco se preocupam com o temor do Senhor. De Caim não se fala mais nada. Mas nós voltaremos aqui na próxima aula para falar sobre Deus e Sete. Essa série de aulas é Deus e seus filhos no livro de Gênesis. Já falamos de Deus e Lúcifer, Deus e Adão, Deus e Eva, Deus e Caim, Deus e Abel, e vamos falar sobre Deus e Sete. Paz seja contigo.